Na teoria a gente ia voltar para as aulas da confissão nesse domingo, só que meu pai não conseguiu voltar com os estudos e tudo mais, e ele pediu para que a gente assumisse essa semana. Como eu já estava preparando um estudo para as férias dele, eu decidi falar sobre um assunto que eu teria falado durante as férias dele, que é a doutrina do arrependimento. E a gente vai fazer esse estudo baseado no Breve Catecismo, na pergunta de número 87. A gente vai ler essa pergunta e a gente vai fazer uma breve oração para iniciar o nosso estudo. A pergunta de número 87 do documento da nossa igreja, do Breve Catecismo, diz o seguinte: o que é arrependimento para a vida? Arrependimento para a vida é uma graça salvadora pela qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandona-os e volta para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Vamos orar? Santo Deus, bondoso Pai, te damos graças por esse dia santo e separado pelo Senhor para te adorarmos. Pedimos, Senhor, que o Senhor derrame a Tua graça sobre nós nesse momento, nos fazendo aprender da Tua Palavra e avaliarmos os nossos próprios corações, ó Senhor Deus. Que Teu Espírito nos acompanhe nesse momento, Pai, e que possamos sair daqui, Senhor Deus, com corações dispostos a olhar para a Tua Palavra e buscar sermos parecidos mais com o Senhor Jesus, ó Pai. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Cristo. Amém. Bom, a resposta do Breve Catecismo ela já é suficiente, ela é certeira, né? A gente poderia acabar a aula, inclusive, por aqui. Só que é óbvio que a gente vai fazer isso. A minha ideia é desenvolver a pergunta 87 do Breve Catecismo. O que é arrependimento para a vida? Nós já temos a definição. E a minha proposta hoje é que a gente olhe, à luz das Escrituras, o que diz o Breve Catecismo, os sinais de um genuíno arrependido em Cristo Jesus. E como a gente vai fazer, obviamente, a gente vai se basear nas Escrituras, e ainda para entendermos a definição do que é arrependimento de fato, as Escrituras têm muito a nos ensinar. E a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse a respeito do arrependimento é olhar para a palavra original que é usada nas Escrituras para essa palavra. Isso é extremamente essencial para que a gente entenda também o que é arrependimento para a vida. No Antigo Testamento, a palavra hebraica usada para a palavra arrependimento dá a ideia de dar a volta, no sentido de você estar indo em uma direção e no momento do arrependimento você deixa de seguir aquela direção e vai pelo caminho oposto. Essa é a ideia do Antigo Testamento com essa palavra arrependimento. No grego, no Novo Testamento, a palavra dá a ideia de mudança de mente. Um pouquinho do que a gente viu relacionado à cosmovisão. Um genuíno arrependido, ele não só deixa o seu caminho antigo para trás, mas ele tem a sua mente renovada pelo Espírito. E isso é extremamente importante para que a gente entenda a definição do que é arrependimento segundo as Escrituras. Então, alguns aqui vieram de um background evangelical, né? E muitas vezes, nesse meio, se acha que o verdadeiro arrependimento ele está ligado a um sentimento, a uma emoção ou uma tristeza momentânea pelo pecado, mas não é isso que as Escrituras dizem. É algo muito mais profundo do que isso. A ideia de que um homem que não é arrependido, ele vive para as suas próprias vontades, para satisfazer os seus próprios desejos. O arrependido, em Cristo Jesus, ele está disposto a subjugar a sua própria vontade por amor a Cristo e colocando a vontade do Senhor em primeiro lugar. Então, certo puritano, ele diz que você pode se arrepender sem nenhuma demonstração exterior de emoção, mas você necessariamente vai mudar a sua vontade. E ele continua dizendo que o arrependimento ele está ligado a uma decisão. Ela não parte de uma emoção, mas de uma vontade que, óbvio, vem da ação soberana do Espírito Santo.
Então, eu queria que a gente dividisse essa aula em 3 partes. Como a gente pode sondar o nosso coração e reconhecer se de fato nós somos arrependidos em Cristo Jesus? Em primeiro lugar, o verdadeiro arrependido, ele reconhece o seu pecado diante do Senhor. Thomas Watson, ele diz que o reconhecer o pecado é como um colírio medicinal aos olhos. Abram aí Atos capítulo 26, versículo 18. A gente vê relatos nas Escrituras de que o homem que é dado aos seus próprios pecados e às suas próprias paixões, ele está em trevas, ele está cego. E o que reconhece os seus pecados, ele vê a luz. Atos capítulo 26, versículo 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Abram um segundo texto de Lucas 15, versículo 17. Eu queria que a gente prestasse atenção na expressão que é usada aqui. Esse texto fala do filho pródigo. E vocês conhecem muito bem a história, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas no versículo 17 de Lucas 15, ele mostra justamente essa ideia de dar a volta, de estar em direção a um caminho e de repente perceber que aquele é o caminho errado, ou seja, houve uma mudança de mente e a partir dali seguir um novo caminho. Lucas capítulo 15, versículo 17, relata que o filho pródigo ele caiu em si. Ilustra perfeitamente essa ideia de que ele estava nas trevas e a partir do momento em que o Senhor Jesus tocou no seu coração, ele viu pela luz do Espírito Santo o pecado. Então, o genuíno arrependido, ele reconhece o seu pecado. Não pode haver arrependimento a não ser que saibamos por que estamos ofendendo ao Senhor. Porque estamos infringindo a sua lei. E é exatamente isso que um verdadeiro arrependido ele tem em seu coração. E por isso eu gosto sempre de tocar nessa situação. Eu ando na rua, às vezes passo em frente a igrejas, aí Assembleia de Deus e tudo mais, e as pessoas vêm com um folhetinho dizendo, ó, Jesus te ama, como se isso fosse um ato evangelístico, né? Como se o evangelho estivesse sendo pregado. Mas a verdade é que, imagine, para alguém que não conhece o Evangelho, ouvir uma frase como essa de Jesus te ama, não só infla o seu ego, mas dá a ideia a ele de que na situação em que ele está hoje, ele está em paz diante de Deus, ele não vai ter a condição de reconhecer que ele está em pecado. Essa frase sendo dita solta, pura e simplesmente, ela vai cegar ainda mais o homem que não conhece o Senhor Jesus. O Salmo 7, abram aí, Salmo capítulo 7, a partir do versículo 11, ele diz muito bem qual é a situação do homem que está em trevas, que não tem a luz do Evangelho, que não enxerga os seus próprios pecados. Salmo capítulo 7, a partir do versículo 11, de 11 em diante. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Assim que está o Senhor Deus diante de um homem que não reconhece seus pecados, está morto em seus delitos. E ainda nessa situação, né, do evangelismo mentiroso, qual que é a boa nova? Qual é a boa nova do Evangelho? A boa nova do Evangelho é que nós estamos perdidos, que nós, apesar de estarmos perdidos, temos Cristo que nos dá a vida. E se nós não pregarmos por que estamos perdidos, que o pecado entrou no mundo, que o nosso coração está totalmente corrompido pelo pecado e que não temos habilidade nenhuma de não só agradar ao Senhor, mas de nos achegar diante dEle, nós jamais faremos parte do seu povo, porque nós precisamos reconhecer quem somos, homens miseráveis que carecemos. Primeiro, reconhecer que temos ofendido a um Deus que é santo,
E esse é o primeiro passo, reconhecer o problema que habita em nosso coração, o pecado, a nossa carne, que é corrompida. Eu conheci um canal na internet recentemente, o pessoal da minha família já até sabe, que fala sobre acidentes aéreos. Eu estava vendo esses dias um vídeo que falava sobre o acidente que envolveu a Chapecoense, os jogadores da Chapecoense em 2016. E os pilotos, o piloto e o copiloto, eles sabiam que que antes do voo levantar, que não tinha combustível suficiente. Agora, imagina, os jogadores, a maioria deles morreram, mas alguns deles nem sequer, os que sobreviveram, disseram, nem parecia que tinha problema no avião. Se eles soubessem que o avião não tinha sequer combustível para fazer a viagem, vocês acham que eles subiriam naquele avião? Eles não tinham condições de identificar o problema, eles não sabiam, eles estavam totalmente em trevas como passageiros, que não têm condição nenhuma de identificar coisa técnica nenhuma num voo. Eles estavam entregues, e assim nós estamos, e é exatamente por isso que, se quisermos pregar o Evangelho, se quisermos viver o Evangelho, nós devemos olhar para as Escrituras, confrontar o nosso coração com as Escrituras e ver se temos pecado contra o Senhor, e reconhecer que pecamos diariamente contra o Senhor. É o primeiro passo para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Thomas Watson, ele tem um livro muito bom sobre a doutrina do arrependimento, eu vou indicar para os irmãos, depois eu passo no grupo do WhatsApp. Ele diz o seguinte: o primeiro ato de criação de Deus foi produzir luz. Portanto, o primeiro fator que caracteriza o penitente é a iluminação. Os olhos foram feitos para ver e para chorar. Primeiro, é preciso ver o pecado, para depois chorar por causa dele. Abram aí Salmo capítulo 51. Salmo 51, os 2 primeiros versos. Davi, ele ilustra muito bem essa realidade. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. O primeiro passo está dado, ele reconheceu que o seu coração bebe iniquidade como água. E olha que interessante, o que ele faz após isso? Ele reconhece o seu pecado, busca o Senhor, e eu gostaria de fazer uma breve aplicação com o que a gente vai ver a partir daqui no versículos 1 e 2. Ele busca o remédio correto, ele vai ao Senhor. Muitas vezes nós estamos lutando contra pecados e queremos criar os nossos próprios métodos. Eu não vou buscar ajuda, eu não vou buscar o pastor, eu não vou arrancar pela raiz o mal que me leva a pecar contra o Senhor. Eu sei que do jeito que eu determinei, eu vou conseguir me livrar do meu pecado. Mas assim a gente só vai se afundar ainda mais no pecado. E vai tapar uma realidade de que estamos alimentando o pecado em nosso coração. Então, reconhecer que temos pecado e pedir ao Senhor, clamar ao Senhor por graça, por misericórdia, mudança, mesmo que tenhamos que passar por constrangimentos, mesmo que tenhamos que pedir ajuda para o nosso presbítero, para o nosso diácono, e colocar a cara a tapa, o Senhor Deus, ele vai agir e vai nos trazer arrependimento através dos meios que ele mesmo determinou. Esse, então, ficou claro, eu creio, o primeiro passo para que identifiquemos se de fato somos arrependidos em Cristo Jesus, é se reconhecemos de fato o nosso pecado. Em segundo lugar, o breve catecismo ele diz isso: o verdadeiro arrependido, ele se entristece com o pecado e abomina isso. Os puritanos chamam o genuíno arrependimento de santa agonia. E é interessante as imagens que as Escrituras usam
A gente tem lá, por exemplo, no Salmo 51, mais para frente, Davi dizendo que o espírito dele estava quebrantado, o coração quebrantado, contrito, abatido. Em Joel 2, a gente tem a ideia de rasgar o coração, expressões como bater na coxa, vestir pano de saco, bater no peito. São demonstrações externas do que está acontecendo dentro, no coração. O Salmo 38, abram aí. Salmo 38, versículo 18. Ele mostra qual deve ser a disposição do coração do crente arrependido, do genuíno crente. Salmo 38, 18. Eu me afligirei por causa do meu pecado. O genuíno filho de Deus, ele não pode viver em paz com Deus se ele ama o pecado. Não sei se vocês conhecem essa expressão, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, o primeiro ponto é extremamente importante. A gente precisa ter uma visão do pecado, do que ele é, a quem estamos agredindo e ofendendo com o nosso pecado, em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, se nós não cumprirmos essa primeira etapa, nosso coração vai estar vazio, nós não sentiremos o abatimento por conta do pecado. E por isso é tão importante respeitar, vamos dizer assim, o primeiro passo. E se não há tristeza, depois do reconhecimento do pecado, se não há tristeza pelo pecado, não há genuíno arrependimento. E falando sobre genuíno arrependimento, mais uma vez, citar Thomas Watson, nesse livro sobre arrependimento, ele fala sobre avaliarmos os nossos corações para ver se o nosso arrependimento ele não é falso, porventura. E eu estava até conversando com Israel esses dias sobre isso. É como se fosse o falso arrependimento, em certo sentido, é como se fosse uma moeda de dois lados. E a gente precisa estar atento a isso. Porque muitas vezes nós abandonamos determinados pecados. Obrigado. Nós abandonamos determinados pecados por medo do inferno. E a gente acha que a gente, de fato, se arrependeu porque aquele pecado deixou pelo menos de ser externalizado. E percebam, essa pessoa ela crê no inferno. Tem gente que não está no meio do corpo de Cristo e que crê nessa verdade, que é uma verdade absoluta. E ela abandona o pecado porque ela tem medo das consequências do pecado. Pode não ser medo do inferno, pura e simplesmente, mas no caso, por exemplo, de um adultério, medo de perder a família, medo de perder os filhos, isso não é genuíno arrependimento. O outro lado dessa moeda é que nós podemos abandonar os nossos pecados, pelo menos temporariamente, diga-se de passagem, porque nós queremos as bênçãos que o Evangelho nos traz. Eu amo a eternidade, eu amo estar com o povo de Deus, eu amo a ideia do casamento no Evangelho. Eu vou abandonar os meus pecados porque eu quero gozar das bênçãos que advêm do Evangelho. Isso não é genuíno arrependimento, e mais cedo ou mais tarde você vai tropeçar. E percebam como o coração é importante nisso. O coração é importante não só na questão de fortalecer o pecado que há dentro de nós, mas ele é central na ideia de deixar o caminho antigo e tornar para o novo caminho. Atos capítulo 2, versículo 37. Abram esse texto. É exatamente isso que acontece após a pregação de Pedro. Atos capítulo 2, versículo 37. O coração é central nesse sentido. Eu quero passar a ideia de que ele que vai nos dizer que nós estamos abatidos, que nós estamos entristecidos de fato. Né? Atos capítulo 2, versículo 37. Após a pregação, ouvindo eles estas coisas, compungiram-se em seu coração. A ideia aqui é de aflição, de se comover e de arrepender-se pelo pecado. A tristeza, o ódio pelo pecado são algo extremamente necessários. Fala,
A gente vai voltar nesse texto mais para frente. Mais uma vez, meu pai cita o Matthew Henry, eu cito o Thomas Watson. Mais uma vez, Thomas Watson. Vê-se que a tristeza, segundo Deus, é sincera quando o cristão sabe que está fora da linha do tiro do inferno e nunca será condenado, e ainda assim se aflige por pecar contra a livre graça que o perdoou. O apóstolo Paulo, no capítulo 7, ele traz essa mesma imagem, a luta da carne contra o espírito, né? Uma luta sangrenta, que parece não ter fim. A gente sabe que Paulo reconhecia o pecado remanescente, e é isso que ele está querendo dizer aqui. Ele não duvidava da graça do Senhor. E é nesse espírito, na certeza da salvação que ele tem em Cristo Jesus, que ele olha para o seu coração, reconhece o seu pecado e diz: desventurado o homem que sou. É um homem que se entristece, que fica afligido com o seu pecado. Abram aí Zacarias capítulo 12, Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento, versículo 10. Ele mostra o espírito que o verdadeiro cristão deve ter diante do genuíno arrependimento. Zacarias 12, versículo 10. O genuíno arrependimento, ele exige necessariamente contrição de coração, tristeza pelo pecado. Zacarias 12, 10 diz o seguinte: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Esse texto, ele é uma profecia, né? E fala não apenas dos judeus, e acusa-os de matarem, de perseguirem a Cristo até a morte. Mas a gente precisa lembrar o seguinte: por quem que Cristo morreu? Ele não morreu por aqueles que o mataram. Alguns deles, de fato, se converteram. Mas ele morreu por nós, foi por conta dos nossos pecados que Cristo foi crucificado. E é exatamente por isso, além do pecado significar a quebra da lei de Deus e ofendê-lo gravemente, é exatamente por isso que nós devemos prantear por conta do nosso pecado, porque foi o meu pecado e foi o seu pecado que levou Cristo à cruz. Se um verdadeiro cristão, se alguém se considera um verdadeiro cristão e não abomina o pecado por ter matado o amado de sua alma, não se arrependeu de fato. Certo puritano diz que Cristo foi crucificado por amor aos corações prostitutos pelos quais ele morreu. Ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu pelos nossos pecados, pela nossa ofensa. Nós necessariamente devemos nos afligir por conta daquilo que nós fizemos ao nosso Salvador. E nós mereceríamos a morte eterna, mas é graças ao que ele fez por nós que temos vida nele. Abram aí Jeremias capítulo 3, versículos 13 e 14. Nós vamos voltar mais tarde para esse texto de Zacarias, mas eu só queria abrir um parêntese. Jeremias capítulo 3, versículos 13 e 14. Diz o seguinte: então somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus e te prostituíste com os estranhos, debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. E no final do versículo diz, no final do versículo 14, eu vos levarei a Sião. O ofendido, ele nos promete redenção. Olha que grande misericórdia. E lá mais para frente, no versículo 25, ele diz, qual é a nossa disposição como genuínos arrependidos? Jeremias 3, 25,
deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor. Pedro, quando negou o Senhor Jesus Cristo 3 vezes, qual foi o comportamento dele após ter sido confrontado através do olhar do Senhor Jesus Cristo? Lá em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54 até o versículo 62, Pedro foi confrontado pelo Senhor Jesus à medida em que Cristo caminhava para a cruz. E Pedro chorou amargamente porque reconheceu o seu pecado e sabia que aquilo que ele estava fazendo era o motivo pelo qual o seu Salvador seria morto na cruz. O puritano Matthew Henry diz sobre a dor do pecado. Ele diz que é como o luto de um pai pela morte de um filho amado. Os penitentes lamentarão o pecado como quem chora por seu único filho, em cuja sepultura estão sepultadas as esperanças de toda a família, e estarão em amargura interior, como quem está em amargura por seu primogênito que acabaram de morrer. É uma dor que corrói a alma. Tal é um entristecer do penitente, é uma tristeza que flui, em primeiro lugar, do amor ao seu Salvador. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, ele diz o seguinte, 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Essa é a tristeza do pecado, que está no coração do verdadeiro cristão, que é redimido e que, pela ação extraordinária do Espírito Santo, habita no coração do homem. O genuíno arrependimento, ele produz uma sincera tristeza, um sincero ódio pelo pecado. Em terceiro lugar, o genuíno arrependido, ele é um homem que é zeloso por boas obras, porque ele reconhece o seu pecado, ele se entristece com o seu pecado e olha para Cristo, olha para a sua obra, ele vê que Cristo é o único que pode satisfazer as suas necessidades. E o que ele faz diante disso? Ele reconhece o senhorio do Senhor e ele não fica passivo a isso. Um coração arrependido, ele demanda que ele não fique parado como se a salvação dependesse, e depende da obra de Cristo, mas que não exigisse de nós obediência, submissão, testemunho, pregação. O genuíno arrependido, ele vive de acordo com a lei de Deus, e esse é um dos meios que nós podemos provar. O genuíno arrependimento, ele exige ação da nossa parte. O cristão, ele deve dar, como nós vimos, as costas para o pecado e se virar para Cristo. Como nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas, porque somos feitura dele, feitos novas criaturas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Romanos capítulo 6, versículo 18, diz que, uma vez libertados do pecado, somos feitos servos da justiça. O genuíno arrependido, ele não apenas reconhece o seu pecado e o tem diante da sua face a todo tempo, ele não apenas odeia o pecado com toda a sua força, mas ele, a partir daquele momento, anda em crescente santidade, submissão ao Senhor. Vamos voltar ao texto de Atos, capítulo 2. Pode falar. Que é aonde ele vai
encontrar fortalecimento e luz para andar em conformidade com a palavra. Exatamente. Eu vou tocar isso na frente também, mas é isso aí. Atos capítulo 2, versículo 37, já lemos esse texto, mas olha que interessante. O apóstolo Pedro, ele prega, almas são convertidas, e no versículo 37 ele diz, né? Eles perguntam, o que faremos? Ok, você me pregou o evangelho, de fato, o Espírito agiu no coração desses homens, e agora eles reconhecem que eles precisam fazer algo a partir daí. Nova vida em Cristo Jesus, uma vida de obediência, é isso que é exigido do verdadeiro convertido. E nesse sentido, é importante abrir um parêntese aqui, é importante dizer que, em certo sentido, a conversão é um dever do homem. Veja, não é Deus que se arrepende e que crê no Evangelho, mas é o pecador que precisa buscar o verdadeiro arrependimento. E isso é tão claro quanto o fato de o Senhor Deus ser absoluto e soberano na escolha dos seus. As primeiras palavras do Senhor Jesus no seu ministério terreno são Mateus 4, versículo 17. O mesmo que começou a obra em nós e que vai terminá-la, ele diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É Ele quem nos chama e é Ele que nos capacita e nos exige arrependimento. E a pergunta de número 31 do Breve Catecismo, ela ilustra muito bem isso também. Eu gostaria de ler aqui para os irmãos. O que é vocação eficaz? Pergunta de número 31 do Breve Catecismo. Vocação eficaz é a obra do Espírito Santo, pela qual, convencendo-nos do pecado e da nossa miséria, iluminando nosso entendimento pelo conhecimento de Cristo, renovando a nossa mente, nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. O que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? Abram aí Atos capítulo 9, eu coloquei aqui Romanos, acho que é Atos, a conversão de Saulo. É Atos capítulo 9. A partir do versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Versículo 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz e lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Versículo 8. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-o até Damasco. Aqui a gente tem o relato da conversão do que viria a ser o apóstolo Paulo. Qual dos primeiros atos do apóstolo Paulo, de Saulo após sua conversão? Obediência. O Senhor Deus mandou que ele fosse para a cidade, ficasse em Damasco. Ele não tinha condições de andar, porque ele não podia ver. Mas ele sabia que ele tinha uma obrigação diante do seu Senhor, que era obedecê-lo. Então, como um homem, como nova criatura, pode resistir àquilo que agora é o seu desejo mais profundo. E é isso que a gente precisa, é a respeito disso que a gente precisa avaliar o nosso coração. A gente tem relatos, vamos ver alguns do salmista falando do que a lei significa para ele. Se o Senhor Deus é o meu Senhor, eu tenho prazer em servi-lo, eu tenho prazer na sua lei, em obedecê-lo. Eu sou, como diz Romanos, eu sou servo da justiça. Davi,
Lembram dos pecados que ele cometeu, né? Assassinato, adultério. Ele clama, ele diz nas Escrituras: eu tenho prazer na lei de Deus, a lei que o acusava e que o condenava à morte eterna. Agora servia não só para revelar o caráter do seu próprio Deus, mas servia como uma estrada, um caminho seguro para a eternidade com Cristo Jesus. E por isso ele exclama no Salmo 119, versículo 20: consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. O Senhor Deus, ele muda a nossa mente, ele muda o nosso caminho. Se nós estávamos no caminho da maldição eterna, por Cristo Jesus, pela sua ação, nos habilitando, nos persuadindo a mudar, nós vivemos um novo e vivo caminho em direção à eternidade com Cristo Jesus. Eu queria fazer agora umas considerações finais. E a primeira delas é o que o arrependimento não é. De novo, fazer propaganda. Thomas Watson tem um livro muito bom que ele cita 20 coisas do que o arrependimento não é. Mas eu vou citar apenas 2 delas. O arrependimento, ele não é algo que acontece uma única vez. A fé e o arrependimento não são sentimentos momentâneos. O crer no Evangelho, o arrepender-se, é apenas o começo da caminhada e de um arrependimento constante. Eu vou usar uma ilustração aqui de contabilidade, espero que vocês entendam. Mas a minha primeira prova de contabilidade na faculdade era para fazer, o tio Rodrigo vai saber, razonete, balancete, eram várias contas. Balanço patrimonial, DRE, Gabriel, graças a Deus a gente se livrou, cadê ele? Não aguentava mais isso. Mas o que é interessante disso é que, se você errar uma coisa, lá no iniciozinho do razonete, você necessariamente vai errar os passos seguintes, as contas seguintes. Resultado, minha primeira prova foi 0 em contabilidade. Quase fiquei reprovado. Porque eu errei justamente a primeira conta, eu errei o primeiro passo, né? E o que acontece quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo é que nós o conhecemos e o reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. E a gente vê de fato que temos pecado contra o Senhor. Mas quando a luz do Evangelho está sobre nós, nós vemos que nossa vida só é pecado. Então a gente não tem que se arrepender de um pecado específico. A vida do cristão é olhar para as Escrituras e ver que tem pecado como marido, tem pecado como profissional, tem pecado como pastor, tem pecado como presbítero, tem pecado como neto. Só Cristo para lavar tanto pecado. E é por isso que a gente não pode achar e descansar no fato de que a gente olha para trás e viu que uma vez a gente chorou por um pecado e agora não, agora é vida nova e não tem nada a ver o que acontece daqui para frente porque eu estou arrependido, porque ano passado eu chorei pelo meu pecado. Não, o pecado é algo constante na vida do cristão e ele está constantemente reformando a sua mente pela obra do Espírito Santo, e à medida em que caminhamos e amadurecemos na fé, a gente vai percebendo que é mais pecado, e é mais pecado, e pela graça de Deus nós temos a capacidade de reconhecer esses pecados e tratá-los. O cristão é alguém que vive em constante arrependimento. Inclusive, tem denominações por aí que dizem, né? Que perguntam: quando que foi o dia da sua conversão? E Joe Bick, uma vez falando sobre isso, ele diz que os filhos da aliança provavelmente nunca lembrarão de um dia específico, porque eles são criados no Evangelho, eles são ensinados desde pequenos a se arrependerem pelos seus pecados, a reconhecerem que o Senhor Deus é o Senhor das suas vidas e é a Ele que esses filhos devem obediência, e essa é a nossa responsabilidade como pais de ensiná-los a ter esse tipo de comportamento. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10,
dá exatamente essa ideia. Abram aí, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Diz o seguinte: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. As lágrimas que você derramou pelo seu pecado no passado não são a certeza de que você está genuinamente arrependido por seus pecados, mas sim o ódio momentâneo, o ódio presente que você sente por eles, pelos seus pecados. Então, o arrepender-se uma única vez não é prova de genuíno arrependimento. E, em segundo lugar, o arrependimento não é uma reforma pura e simplesmente exterior. A gente ouve muitas vezes essa expressão, né? Ah, esse cara é tão bom que só falta ser crente. Só falta a coisa mais importante, só falta tudo, né? E eu vou dizer para vocês, essas pessoas, na verdade, elas são as que mais estão propensas a nunca se arrepender, humanamente falando, a nunca se arrependerem dos seus pecados. Porque as pessoas da igreja ou as pessoas do seu convívio olham para ela e falam: essa é uma pessoa boa. E as pessoas do seu entorno inflam tanto o seu ego que ele mesmo, as suas obras, né, justificam o seu pecado. Você vê que esse tipo de gente nem acha que tem pecado, né? Que se acha tão bom. Então, um comportamento externo, uma moralidade correta, bons comportamentos como cidadão, como pai, isso não traz salvação. Sim, eu praticava determinadas coisas, eu cometia determinados pecados, aquilo ficou para trás, agora eu não mais pratico essas coisas. Mas seu coração, abandonar pecados e reformar exteriormente o comportamento, ele não necessariamente significa mudança de mente, mudança de coração. Eu me lembro do personagem do livro Peregrino, Loquaz, que ele estava caminhando em direção à mansão, e com todos os personagens lá, os cristãos, né? E à medida em que eles caminhavam e conversavam, cristão, eu esqueci o nome do outro que estava com o cristão nesse momento, eles se impressionam com as palavras de Loquaz, nossa, e eles conversam sobre diversos temas, e Loquaz sempre traz esses temas ao Evangelho, e ele conversa muito bem, e em momento algum cristão, e se eu não me engano evangelista, não tenho certeza, em momento algum eles duvidam da fé de Loquaz, até que mais para frente ele é desmascarado por outros acompanhantes. Loquaz, na verdade, ele se encaixava exatamente ao entorno em que ele estava naquele momento. Então, se ele estava com os cristãos, ele era um cristão. Se ele estava com os mundanos, ele era um mundano. Ele nunca foi arrependido. Ele nunca conheceu a Cristo. E como conhecer o verdadeiro cristão? Pelos seus frutos. Não é isso que diz Mateus 7? Toda árvore boa produz bons frutos. E aqui, eu não sou pai ainda, mas eu penso muito a respeito disso. E é uma coisa que eu observo, principalmente nos pais que não são cristãos, é que os pais, eles ensinam aos seus filhos a uma obediência pura e simplesmente externa. Então, se o seu filho ele não te dá língua, se o seu filho não te bate, se o seu filho não te faz passar vergonha no mercado, você está fazendo um ótimo papel como pai. Para o mundo talvez isso seja verdade, mas a gente sabe que o pecado ele nasce do coração do homem. Então o pai, na verdade, ele ignora, mesmo que o filho esteja obedecendo, né, exteriormente, ele ignora o levantar de sobrancelhas, ele ignora os ombros mexendo, a rispidez na resposta, mesmo que submissa, e eles não se atentam ao fato de que os pais, quando agem assim, ignoram as evidências que existem, evidências externas de que o filho não está, na verdade, se rebelando, por mais que esteja se submetendo exteriormente. Os pais estão criando sepulcros caiados,
Como Thomas Manton diz, estão pintando um caixão, limpando e pintando um caixão por fora, que por dentro está podre, com o corpo morto. E é isso que nós, como pais, precisamos estar atentos. Antes de amar a lei de Deus, seu filho precisa aprender a amar o legislador dessa lei. Precisamos ensinar a eles que amar o Senhor de todo o coração significa viver em obediência de coração. E essa obediência de coração ela é externalizada. E como isso é bênção, né? Como eu falei, obviamente, vocês sabem, eu não sou pai, mas todo pai, ele diz que ensinar aos filhos e educar os filhos no Evangelho é uma escola, porque os seus pecados são demonstrados, né? E que isso também seja um exercício. Será que você tem obedecido ao Senhor só exteriormente? Vou à igreja todo domingo, mas será que, como o Alexandre falou, será que eu faço uso dos meios de graça? Será que a oração é um instrumento que eu uso diariamente, constantemente? Será que eu medito nas Escrituras de dia e de noite? Ou será que eu estou apenas como um sepulcro caiado, esbanjando exteriormente obediência e submissão ao Senhor? A segunda consideração que eu queria fazer é aos não convertidos. Há uma urgência em se reconciliar com Deus. E toda vez que nós estamos aqui em culto, né, na nossa liturgia, nós temos exatamente um momento em que nós meditamos a respeito dos nossos pecados. E uma coisa que é extremamente didática e importante, que tem sido importante para mim, no final de todo momento de contrição, o Senhor Deus, através das Escrituras, né, através do liturgo, o Senhor Deus promete perdão. Ele promete que, como diz Isaías 59, a mão do Senhor não está encolhida, nem surdo o seu ouvido para ouvir as nossas preces. A boa notícia disso tudo é que o arrependimento é uma graça, é um presente que nos é dado. Como diz a pergunta 31 do Breve Catecismo, é uma obra do Espírito que renova a nossa vontade, mas é obra do Espírito. Temos clamado por isso de fato? Se você está aqui hoje sem arrependimento, talvez esteja vivendo uma vida de hipocrisia. Os puritanos dizem que os hipócritas são os santos de brincadeira. Por fora, uma casa bela, com um jardim muito bonito, fachada luxuosa, mas por dentro cômodos vazios, mortos, podres. Thomas Watson diz sobre os hipócritas: se os pagãos hão de ser condenados, os hipócritas o serão 2 vezes mais. O inferno é chamado de o lugar dos hipócritas. Aí ele cita Mateus 24, versículo 51. O inferno é o lugar dos hipócritas, como se fosse preparado principalmente para eles, e se fosse estabelecido para eles como herança incondicional. Mas é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar. Se você está hesitante com relação à sua vida, que caminho escolher, clame a Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21 diz que para um verdadeiro cristão o viver é Cristo. Se você está em cima do muro, na verdade você não está em cima do muro, você está do lado de lá. E do lado de Satanás, não é do lado do Senhor, obviamente. E como o texto que citamos aqui mais cedo, Lucas 20, louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? E se há de fato, eu realmente espero e oro para que não haja um hipócrita aqui no nosso meio. Se você está aqui ouvindo essa mensagem, isso é como brasa viva sobre a sua cabeça. Porque é o Senhor que cobra arrependimento, vida nova, que você pare de ofendê-lo com seus pecados e de brincar de ser cristão. Todo dia do Senhor é uma oportunidade nova para conversão.
O Espírito Santo age através da exposição da palavra, das escolas de doutrina, escola bíblica. Toda vez que a administração dos sacramentos é feita, especialmente na ceia do Senhor, Cristo nos é oferecido, o Evangelho é pregado. E o Senhor evidencia sua longanimidade em não consumir o hipócrita que ouve e ignora essas palavras. Reconciliai-vos já com Deus, e como diz o Senhor Jesus, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, eternidade, te louvamos o nome, Senhor, porque a Tua graça é abundante nas nossas vidas. E esse momento é prova disso, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor se apiede de nós, ó Pai, e nos ajude a nos encontrarmos inculpáveis pelo sangue de Cristo diante do Senhor. Ajuda-nos a avaliar honestamente o nosso coração e correr para Cristo, porque precisamos do Senhor. Nos ajuda a reconhecer o nosso pecado e a encará-lo tão horrendamente quanto ele é, a reconhecer a hediondez do nosso pecado. Nos ajuda a nos entristecermos com ele e, pelo Teu Espírito, nos auxilia a andarmos em santidade, Senhor Deus. Nos dá o genuíno arrependimento, Senhor Deus. Nos concede o Teu Espírito. Como diz o profeta, a Tua mão não está encolhida, os Teus ouvidos não estão surdos. O Senhor Deus tem prazer na salvação dos seus. Salva, Pai, cada alma que está aqui presente e que possamos, cada um de nós, experimentar a bênção do genuíno arrependimento em Cristo Jesus. Obrigado pela exposição da Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Mais uma vez te agradeço. E pedimos, ó Pai, que tanto o que ouvimos na exposição, quanto o que ouvimos agora na escola bíblica, possa estar em nosso coração. E como aqueles que ouviram a pregação da palavra, possam dizer: que faremos? A verdade é que não temos para onde ir, Senhor Deus, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Obrigado por isso, porque o Senhor se revela a nós. Em nome de Jesus. Amém.